Mas vamos seguir. Só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. O governo só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Poxa vida, será que o governo só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada? A gente vai chegar nisso já que tem uma outra página para te mostrar. A disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janja. Mas outra mentira do Nicolas. Saiu uma matéria dizendo que o Lula aumentou em 8% os gastos do cartão corporativo nos 2 primeiros anos, comparando os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. 8% de aumento. E aí perguntaram para o governo, por que isso aumentou? E aí eles falaram, as viagens do Lula. E aí a gente olha, 2020, que foi o segundo ano do mandato do Bolsonaro, teve pandemia, ninguém viajou. Bolsonaro ficou aqui no Brasil o tempo inteiro, não fez uma viagem. Então, obviamente, que o Lula viajando para vários países ia gastar mais dinheiro. Então, assim, me admira é que esse gasto tenha subido só 8%, sendo que o Bolsonaro passou um ano inteiro sem fazer nenhuma viagem. Então, assim, esse gasto teria que ter dobrado, pelo menos. E não, subiu só 8%. E aí, importante, né? Viagens internacionais de Lula atraem 111 bilhões em investimentos para o Brasil. Então, Lula gastou um pouco mais, gastou 38 milhões de reais no cartão corporativo contra 35 milhões do Bolsonaro nos 2 primeiros anos. Quantos bilhões de reais o Bolsonaro trouxe para o Brasil em investimentos com esse gasto de 35 milhões? Não tem nem levantamento, que não existe. O Lula foi lá e buscou 111 bilhões de reais para o Brasil. Então, então é verdade, aumentou, Ricardo. Não, a parte da mentira dele não é essa. A parte da mentira é a história de que o Lula colocou sigilo nos gastos dele com a Janja. Mentira, de novo. E por quê? Porque os gastos do cartão corporativo da presidência da República, que inclui a primeira-dama, eles sempre foram sigilosos durante o mandato. Não é sigilo de 100 anos não, tá, gente? Acabou o mandato do presidente, libera o sigilo do cartão corporativo. É assim, é a regra. Há muitos anos. Por quê? Porque é perigoso para a segurança das pessoas envolvidas se você libera a informação detalhada dos gastos durante o mandato, porque as pessoas monitoram, vão saber, por exemplo, que o segurança da Janja ou do Lula toma café na padaria ou almoça na padaria X todo dia. Ou seja, se eu quiser ir lá matar o segurança do Lula, ou se eu quiser ir lá cooptar o segurança do Lula para virar um policial federal vendido igual aquele da operação da Polícia Federal, eu sei onde encontrar esse cara. Então, por razões de segurança, esses gastos não são divulgados durante o mandato, mas no dia 1º de janeiro, dia seguinte ao final do mandato do Lula, os gastos no cartão corporativo serão divulgados exatamente como aconteceu com o Bolsonaro. Então é mentira do Nicolas que o Lula colocou sigilo nos gastos da Janja. E mais, gasto de Bolsonaro com o cartão corporativo foi quase o triplo do divulgado. O Bolsonaro divulgou um valor, e aí quando foram ver lá no sistema da presidência, descobriram que era o triplo. Tá? Então, assim, com que moral o cara vem falar dos gastos? Tá aqui, ó, segundo planilhas que se tornaram públicas no dia 6 de janeiro, isso em 2023, tá? Assim que acabou o mandato do Bolsonaro. Foram gastos 27 milhões entre 2019 e 2022. 27 milhões, dá menos de 10 milhões por ano. No portal da transparência do governo, no entanto, essa quantia passa de 75 milhões em 4 anos. Conforme as planilhas, só em 2022, o último ano do mandato do Bolsonaro, foram gastos 4,9 milhões, quase 5. Mas no portal essa despesa de 22 milhões e 800, quase 23, quase 4 vezes mais, só no último ano. Então, não tem. E aí tem mais, hein? Apesar de decisão do STF, Planalto mantém sigilo de gastos com cartão corporativo. Do que a gente está falando? É o Lula? Não, olha aqui a data da notícia. 5 de dezembro de 2019, no primeiro ano do Bolsonaro, existiram alguns gastos específicos e suspeitos que o Supremo Tribunal Federal mandou abrir. Alguns, só alguns. E ele não abriu. Então, do que o Nicolas está falando de sigilo do cartão corporativo? Alguém ouviu falar aí que tem algum empresário que presta serviço para o governo, que paga as despesas da Janja ou do Lula? Mas do Bolsonaro tinha, né? A Michele recebia grana na conta de um fornecedor do governo. Pois é, Nicolas mentiroso. Seguimos. Tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer. Sigilo para ele, vigilância para você. Importante destacar que essa é outra mentira, não é uma vigilância. O que a Receita sabe? Quanto entra e quanto sai da sua conta. Ela não sabe o detalhe. Ah, dia 15 saiu 300 reais da conta dele, dia 16 saiu 400. Não, não é isso. Ela sabe, ó, no mês de janeiro, essa conta aqui, ela movimentou. 10 mil entrou, 9.900 saiu. É só isso que a Receita sabe. Então, mais uma vez, mentira do Nicolas. Lula, e qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos. Tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai
Outra mentira do rapaz, né, que não cansa de mentir, que é essa história de que arrecadar mais. Ah, é o governo que taxa, o governo só mete taxa, o governo só quer arrecadar, só quer tirar dinheiro. Essa é a desculpa deles, né? Carga tributária cai para 32,11% do PIB em 2023, mostra a Receita. Então é o seguinte, ó, essa matéria aqui do Valor Econômico, ela diz assim, com todas as letras, que a cobrança de impostos no Brasil, no primeiro ano do mandato do Lula, caiu em relação ao último ano do mandato do Bolsonaro. Caiu. Então, o governo Lula cobra menos impostos do que o Bolsonaro. Menos. Então, essa história de que é para cobrar imposto, mentira do Nicolas Ferreira. Saúde, segurança e educação. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece à sociedade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. Virou comum há décadas, Nicolas Ferreira. Há décadas. As pessoas pagam por segurança particular, porque o governador do estado, inclusive, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu moro, Tarcísio, que é bolsonarista, porque o governador do estado não garante segurança. E isso não tem nada a ver com o governo federal. É muito comum também as pessoas pagarem plano de saúde, por quê? Porque o SUS não atende totalmente do jeito que tinha que ser todo mundo. Desde quando? Agora, mês passado, começou essa bagunça? Não, desde sempre. Nunca foi diferente na história do Brasil. Nunca. Então é outra mentira. Quando ele fala, está se tornando comum as pessoas pagarem por um serviço que o Estado presta. Não, não está se tornando comum. Mentira. Sempre foi comum. Inclusive no governo do Bolsonaro.